Como ensinar o meu filho a honrar a Deus? Essa é a quarta forma de inserir o nosso filho no reino de Deus. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos hoje na última parte da série Inserindo o Nosso Filho no Reino de Deus. Inserimos o nosso filho no reino de Deus quando o amamos, o protegemos com a palavra de Deus, o elogiamos, valorizando-o, quem ele é porque Deus o criou. E hoje vamos falar de honra, ensinar o filho a honrar a Deus. Para ensinar o filho a honrar a Deus, eu preciso, como mãe, primeiramente, honrar a Deus. E no livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 21, diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, se eu sou uma mulher transformada pela palavra do Senhor, transformada por aquilo que eu sei que é a verdade, um comportamento de ser uma mulher segundo o coração de Deus, daquilo que o Senhor já tem me ensinado e eu já tenho obedecido, significa que eu estou honrando ao Senhor. E se eu honro ao Senhor, eu sou um exemplo ao meu filho. E nesse versículo 21, quando diz sobre seguir a justiça e a bondade, diz sobre a integridade e lealdade. Eu preciso ser uma mulher íntegra conforme o que a palavra me diz. Eu preciso ter um coração leal ao Senhor, um coração de bondade, porque a palavra me ensina desta forma. E se eu tenho essas duas características na minha vida, se eu prezo por essas duas características, significa que eu acharei a vida, a justiça e a honra. Então eu serei honrada se eu caminhar na integridade e na bondade, na lealdade. E desta forma eu começo a ser um testemunho para o meu filho de como realmente seguir a vida. E quando eu sigo a vida nesses preceitos, eu encontro a honra e honro a Deus. Porque no livro da carta de 1 a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: ora, ao Rei dos séculos, ou seja, o nosso Deus, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e glória para todos sempre. Amém. A quem nós devemos dar honra e glória é o nosso Deus. Não existe outra maneira de dizer que Deus é tudo na minha vida. Todas as minhas atitudes, as minhas ações devem honrar e glorificar a Deus. Então, a obediência à palavra de Deus é um preceito. A integridade é um preceito para que eu honre ao Senhor. E se eu educo o meu filho desta forma, pautada na palavra do Senhor e mostrando a ele o quanto eu honro ao Senhor, ele pode também honrar ao Senhor, porque você é um exemplo para ele. No livro de 1 Samuel, onde descreve a família de Eli e seus dois filhos, Eli era um homem, um sacerdote, um homem de Deus, mas que negligenciou a educação aos seus filhos. E os seus filhos, que seriam uma descendência sacerdotal de Eli, eles cometem vários erros. E o Senhor diz que dá honra a quem o honra e desonra a quem o desonra. E nessa história, os filhos de Eli morrem de forma trágica. Eli também morre. A família é destruída, porque Eli não honrou a Deus na educação dos filhos e os filhos então desonraram ao Senhor. Então nós precisamos prezar em buscar a integridade e a bondade, como está no livro de Provérbios, neste capítulo 21, para que honremos ao Senhor com nossas atitudes e, consequentemente, os nossos filhos crescerão vendo, observando o quanto você é uma mãe zelosa com a palavra do Senhor, obediente à palavra do Pai e desta forma honrando a Deus. Ensine o seu filho a honrar a Deus, sendo um exemplo e falando sobre a palavra de Deus, orando por ele, para que o coração dele não se corrompa a tantas intenções malignas de tentar e desviar o seu filho do foco, o foco de adoração a Deus, o foco de honrar e glorificar ao Senhor. Vou deixar o link da playlist na descrição para que você reflita em cada uma das formas, a forma de amar, a forma de proteger com a palavra de Deus, a forma de valorizar e a forma de mostrar
como devemos honrar a Deus. Honramos sendo íntegras e leais ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.